Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, Conexão GEL 365, sexta-feira, 5 de dezembro de 2025, trazendo para vocês a síntese da geopolítica nessa semana, tema que escolhi como principal para iniciar esse nosso podcast. Putin insiste nos territórios e ameaça a Europa. Exatamente, né? Por todos os eventos ocorridos essa semana, eu acho que esse título fica bem apropriado e o tema que considerei de maior relevância para começar conversando com vocês. Mas, como sempre peço, não esqueçam, ao final, deixem sua avaliação, deixem seu comentário, principalmente compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais o Conexão GEL. Pois bem, vamos lá. O que aconteceu essa semana? Começamos a semana lá na outra sexta-feira, né? Vocês sabem, eu gravo todas as sextas-feiras bem cedo. E logo na sexta-feira da semana passada tivemos aí, na verdade isso aí foi no sábado de manhã que tivemos essa notícia, o ataque foi na sexta, mas soubemos apenas no sábado, o ataque de drones navais ucranianos a navios tanque daquela frota fantasma russa. Vocês sabem que a Rússia sofre sanções dos Estados Unidos, da Europa, e muitos navios mercantes, navios tanque, levando petróleo, levando gasolina da Rússia para países que seguem comprando da Rússia com subsídios, né, com preços mais baratos. Esses navios eles acabam trafegando pelos mares com seus sistemas eletrônicos desligados para não serem identificados, etc. Pois bem, a Ucrânia essa semana resolveu atacar com drones 2 desses navios lá no Mar Negro. Tocou um certo tumulto, a Turquia, inclusive o presidente turco, Erdogan, veio em protesto contra a Ucrânia e ficou por aí mesmo. Então, ou seja, não avançou, mas foi uma novidade interessante, né? A Ucrânia mostrando que pode vir a fazer. O Putin até chegou a falar que poderia também atacar os navios mercantes que vão buscar grãos lá nos portos ucranianos. Então, uma novidade interessante no conflito. Outra novidade interessante no conflito, aparente, tudo leva a crer que a cidade de Pokrovsk, que é uma cidade importante lá de Donetsk. Donetsk é uma daquelas regiões que a Rússia atualmente ela ocupa cerca de 75% da região de Donetsk, um pouquinho mais, e Pokrovsk era uma cidade importante que a Rússia estava tentando aí conquistar há muito tempo. Apareceram essa semana aí cenas de militares russos com a bandeira da Rússia na praça principal da cidade, etc. E nos principais sites que acompanham em detalhe o conflito Rússia-Ucrânia, tudo leva a crer que realmente a cidade é praticamente russa nesse momento. Bom, isso foi no campo digamos assim, de conflitos. Questão dos drones navais atacando os navios tanque lá da frota fantasma da Rússia e essa novidade de Pokrovsk lá na região de Donetsk, a leste da Ucrânia. Bom, em termos de negociações, no final de semana passado, as negociações estavam nos Estados Unidos junto com a Ucrânia, lá na Flórida, tentando ajustar aquele plano lá de 28 pontos, etc., que a gente já conversou aqui. Pois bem, esse plano, ou o plano acordado entre Estados Unidos e Ucrânia, foi levado para o Putin. O Steve Witkoff, que é aquele negociador que é muito amigo do Trump, junto com Jared Kushner, eles foram levar para o Putin, se encontraram com o Putin na terça-feira, essa semana lá em Moscou, apresentando lá o plano. Reunião de 5 horas, vocês imaginam aí uma reunião de 5 horas discutindo com o Putin esse plano acordado previamente entre Estados Unidos e Ucrânia. Bom, nenhum resultado. O Putin voltou a insistir na questão dos territórios, não concordou com tudo, nós não temos os detalhes do que exatamente ele não concordou, mas suspeitamos, pelo que ele falou depois, de que a questão dos territórios é a questão segue sendo a questão mais sensível. Putin quer que a Ucrânia entregue o restante do território de Donetsk, que a Ucrânia hoje ainda ocupa, e o reconhecimento internacional das regiões ucranianas que hoje a Rússia ocupa. Lógico que ainda tem outras questões, acreditamos aí que a Ucrânia já tenha aceitado a questão, por exemplo, de não entrada na OTAN, a questão de não ter tropas da OTAN dentro do território ucraniano para garantir a paz depois do cessar-fogo. Na minha avaliação, a Ucrânia até já aceitou isso. Há eleições na Ucrânia 100 dias depois do cessar-fogo.
Essas questões, eu acho que, o problema fica na questão dos territórios. Eu acho sigo achando muito difícil, né? Aliás, só prosseguindo as negociações, ontem, quinta-feira, o Steve Witkoff e o Jared Kushner se encontraram novamente com a delegação da Ucrânia lá na Flórida. Veja, eles voaram para Moscou, se encontraram com Putin na terça-feira, voltaram para os Estados Unidos e ontem, quinta-feira, se encontraram com a delegação ucraniana. E as informações que temos, né, eu acredito que hoje saia mais alguma coisa aí na mídia, possa sair mais alguma coisa, é que as negociações avançaram. A gente só não sabe exatamente o que avançou nessas negociações. Mas a questão dos territórios é a questão mais importante. Mas tem outro tópico aí com relação ao Rússia e Ucrânia que eu queria trazer para vocês, que me preocupou terça-feira na fala do Putin, depois da reunião, o Putin respondendo a um almirante italiano da OTAN, que falou que a OTAN deveria sim poderia iniciar ações de guerra híbrida contra a Rússia. Eu acho que o almirante italiano foi imprudente nessa declaração e deu margem para o Putin falar o que ele falou depois, né? E aí o que o Putin falou depois é que é interessante. O Putin disse claramente que não quer guerra com a Europa, ou seja, a Rússia não quer invadir a Europa, etc. Mas, se a Europa insistir, não vai sobrar ninguém na Europa para negociar. Então, esse pedaço da fala do Putin, não vai sobrar ninguém na Europa para negociar, logicamente está falando de armas nucleares. Então, essa carta da arma nuclear já foi usada muito pelo Medvedev, que já foi presidente da Rússia, né, por 4 anos no mandato, enquanto que o Putin ficou de primeiro-ministro. O Medvedev foi primeiro-ministro do Putin antes, né? E o Medvedev gosta muito de usar essa carta da arma nuclear, mas o Putin normalmente não usa essa carta da arma nuclear tão claramente como usou essa semana, exatamente contra a Europa. Bom, e seguindo, né, as negociações, a Comissão Europeia lá em Bruxelas anunciou ter chegado a um acordo provisório com relação a zerar totalmente a importação de gás da Rússia até novembro de 2027. Gente, nós estamos em dezembro de 2025. A Europa só vai zerar a importação de gás da Rússia totalmente até novembro de 2027. Vejam como é realmente complicado. E essa semana teve uma reunião na quarta-feira em Bruxelas dos ministros de Relações Exteriores dos países da OTAN, 32 países formam a OTAN, como vocês sabem, e quem faltou? Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos. É a primeira vez que um secretário de Estado dos Estados Unidos perde essa reunião em 20 anos. Isso não é normal, uma reunião como essa, ela é acordada entre os países, a data é marcada, etc., e o Marco Rubio não foi. E é bom lembrar que lá em novembro, 18 de novembro, registrei bem essa data, o embaixador dos Estados Unidos para a OTAN disse num evento que a Alemanha deveria se preparar para assumir no futuro breve a função de comandante militar da OTAN. Pois, o comandante militar da OTAN é um general ou um almirante dos Estados Unidos desde a fundação da OTAN em 1949. Ou seja, mais um sinal de que a Europa tem mesmo que correr atrás da sua indústria de defesa, tem mesmo que correr atrás dessa questão de alistamento militar, etc., alertar a sua população, porque ela vai ter que se virar sozinha contra uma eventual virada de mesa ou aumento das tensões aí do conflito envolvendo a Rússia. Vamos seguir acompanhando, mas até gostaria que vocês falassem nos comentários se vocês acham que essa guerra vai completar os 4 anos em fevereiro ou se teremos um cessar-fogo antes, né? Coloquem nos comentários como que vocês estão vendo esse conflito Rússia e Ucrânia e as negociações que estão em andamento. Bom, segundo tema, a questão venezuelana. Não poderia deixar de falar dessa questão que vocês têm me perguntado quase todos os dias, algum de vocês aí me pergunta nas redes sociais sobre a questão venezuelana. Muita polêmica essa semana em relação àquele primeiro ataque dos Estados Unidos contra a embarcação alegadamente transportando drogas, né? Vocês devem lembrar, lá no dia 2 de setembro, a primeira embarcação tinha 11 tripulantes e a grande polêmica essa semana foi em cima do secretário da guerra, né, da defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, porque ele teria autorizado
que os Estados Unidos fizessem um reataque à embarcação, matando aí os outros 2 sobreviventes. Essa é a informação que temos. A comissão aí de inteligência do Congresso americano se reuniu essa semana. O Peter Hegseth falou, o almirante lá de operações especiais também falou, etc. Muita atenção em cima desse assunto, né? Porque, e detalhe, congressistas, democratas e republicanos nos bastidores muito insatisfeitos com essa questão. O Hegseth disse que ele orientou o que o almirante deveria fazer e o almirante cumpriu as ordens dele, etc. Mas essa questão aí de reataque, por quê, gente? Olha só, a embarcação, vamos supor, a embarcação transportando drogas e os tripulantes dessa embarcação considerados narcoterroristas, etc., tem aí, para o entendimento do governo americano, a legitimidade para serem executados, o que é questionável em termos de leis internacionais, os acordos internacionais. O normal de se fazer é uma embarcação, um navio da Marinha dos Estados Unidos, interceptar a lancha, prender os tripulantes da lancha, recolher, como os Estados Unidos vem fazendo há muitos e muitos anos. O Guarda Costeiro dos Estados Unidos faz isso aí rotineiramente ali no Caribe, no Pacífico, etc. E desde 2 de setembro começaram a fazer esses ataques. Mais de 80 pessoas já morreram, 20 embarcações já foram destruídas. Só que esse detalhe aí do reataque, ou seja, teve um ataque inicial, 9 pessoas morreram, mas parece que tem vídeo mostrando que 2 sobreviveram, e aí teve um outro ataque nessa mesma embarcação, matando esses outros 2. Então isso aí pegou muito mal essa semana, muita discussão. O Trump confirmou que conversou ao telefone com o Maduro, não deu detalhes sobre essa conversa com o Maduro. Achei o Maduro muito solto essa semana, aparecendo várias vezes aí dançando, cantando, né, nas redes de televisão. O grande ponto e já comentei isso com vocês algumas vezes, a questão do Trump não gostar de ter mortos ou feridos por parte dos Estados Unidos. Isso é histórico por parte do Trump, essa é a grande questão, né? Os Estados Unidos têm uma força militar grande demais para combater somente o tráfico de drogas e pequena para invadir militarmente a Venezuela. Eu li ontem um texto de um professor aí de uma faculdade brasileira falando de invasão por terra pelo Rio Orinoco, totalmente fora de si, comparando com o Iraque. Isso não vai acontecer. A Venezuela não é o Iraque, um relevo totalmente diferente, muito mais complicado, né? Nós temos que lembrar que grande parte do território venezuelano é floresta amazônica, né? Ou seja, o professor se enrolou aí, tentou comparar uma coisa com outra que não dá para comparar. Muito mais fácil a invasão do Iraque lá em 2003 do que invadir a Venezuela. Os Estados Unidos, na minha avaliação, não vão invadir a Venezuela. O que eles podem fazer, duas possibilidades, 3 na verdade, né? Uma é não fazer nada, continuar com essa pressão aí, com a presença dos navios ali no Caribe, pressionando, né, fazendo ataques pontuais a embarcações transportando drogas. Aliás, desde 15 de novembro que não há novo ataque contra embarcações transportando aí, alegadamente transportando drogas. Deu uma parada esses ataques, em função dessas pressões todas aí de legalidade com relação a esses ataques. Os Estados Unidos podem manter os navios de guerra ali, fazendo uma pressão, aviões ali sobrevoando próximo do espaço aéreo venezuelano. Essa seria a primeira. A segunda seria um ataque com mísseis e bombas a instalações do narcotráfico lá na Venezuela, ou ataques diretos a instalações militares da Venezuela e ao quartel-general lá, no Palácio Miraflores, onde está o Maduro. Só que isso não é suficiente para trocar o governo da Venezuela. Se o Maduro morrer, tem mais gente lá para assumir. Então, o ponto nessa questão é ter uma resistência, ter ali um núcleo de militares venezuelanos prontos para reconhecer o Edmundo González, né, como presidente legítimo da Venezuela, e tomar o poder do país. Informes dão conta que aquele grupo 6 dos mergulhadores de combate dos Estados Unidos, né, dos SEALs americanos, que estão responsáveis pela eliminação do Maduro. Esse grupo foi o mesmo grupo que eliminou o Osama Bin Laden lá no Paquistão, vocês devem lembrar, governo do Barack Obama. Pois bem, o ponto agora é nós aguardarmos, eu vejo como um ponto interessante, né, próximo para nós aguardarmos, é a troca do comando Sul.
Os Estados Unidos, ele divide o mundo em comandos regionais, geográficos, comandos conjuntos. O Comando Sul é responsável pela região do Caribe, América Central e América do Sul. O almirante Alvin Holsen, ele, 16 de outubro, ele pediu boné, falou que pediu reserva, mas disse que segurava até ser substituído, e a data da substituição dele será agora, na próxima sexta-feira, dia 12 de dezembro. O almirante Holsen, os Estados Unidos não escolheram, o governo americano, o Trump, não escolheu um substituto para o Holsen, um novo comandante do Comando Sul, então o seu vice, o 02, vai assumir, que é o tenente brigadeiro lá do Comando Sul, o Evan Petrus. Ele é 3 estrelas, né? O almirante Holsen é 4 estrelas. Não sei se o Evan Petrus vai ser promovido a 4 estrelas e vai assumir efetivamente. Por enquanto ele vai assumir interinamente. E isso aí, o que isso tem a ver com ataque ao Maduro? Porque o Comando Sul, todas as operações militares dentro da área do Comando Sul, e a Venezuela está na área do Comando Sul, elas ficam na responsabilidade do comandante do Comando Sul, que no caso é o almirante Holsen, até dia 12, quando assume o Evan Petrus, o brigadeiro Petrus, vai assumir. Então, avalio que essa semana não teremos ataque contra a Venezuela em função dessa situação. Mas a partir da sexta-feira, dia 12, vejo como possível aí, aumenta a probabilidade de algum ataque militar contra a Venezuela. Lembrando que vários analistas falam que o Alvin Holsen pediu a reserva com menos de um ano de comando, justamente por problemas com o secretário Pete Hegseth, ele discordando dessa política do Pete Hegseth de atacar essas embarcações levando narcotráfico, etc. O Holsen ele não falou isso, ele não deu essa declaração, isso obviamente é especulação da mídia americana. Bom, estamos de olho em várias questões. Visita do Putin à Índia, o Putin chegou ontem à Índia e termina hoje, sexta-feira, sua visita. Muito interessante essa relação Rússia e Índia. Vou falar mais sobre ela, sobre essa visita, no Minuto Conexão Geo especial deste sábado. Lembrem-se, né, dessa questão. A Índia vem comprando muito petróleo da Rússia. Logicamente, agora com essas sanções dos Estados Unidos, as empresas russas, algumas empresas da Índia, as refinarias da Índia estão segurando algumas encomendas, né, inclusive isso aí dando problema aí com navios petroleiros aí no mar, esperando autorização para atracar em vários países, na Índia inclusive. A Rússia, depois da guerra, do início da guerra contra a Ucrânia em 2022, passou a ser o maior fornecedor de petróleo para a Índia. A Índia é o terceiro maior comprador de petróleo do mundo e a Índia comprando muito petróleo ainda da Rússia. Vamos aguardar. Ontem teve muita negociação com relação à cessão de submarino nuclear russo para a Índia, também de sistemas de defesa antiaérea, mas isso eu vou falar num Minuto Conexão Geo. Amanhã estamos de olho, vou ver hoje ainda o final dessa visita do Putin à Índia e aí amanhã, sábado, comento com vocês com mais detalhes. Outra visita também vou comentar amanhã com mais detalhes, a visita do Macron, presidente da França, na China. Estamos de olho, ela começou na quarta-feira, uma visita de Estado, ela termina hoje. A França, obviamente, tem muito interesse no comércio bilateral com a China, né? Não precisamos falar aí, então a parte de comércio é muito importante, mas o Macron, obviamente, levou também a questão da guerra na Ucrânia, porque a China é um elemento aí, um ator importantíssimo nessa questão, em função aí do poder que a China tem hoje, o peso que a China tem hoje junto à Rússia. Então o Macron levou aí na pasta duas questões importantes, uma comércio bilateral com a China e outra a questão da Ucrânia. Em relação ao Oriente Médio, Netanyahu pediu ao presidente de Israel perdão, né, pediu para ele, né, dar o perdão em relação às acusações de corrupção, mesmo antes de ser condenado, né, algo assim inédito. Tudo indica que o presidente israelense vai negar esse pedido de perdão. Netanyahu disse que pediu esse pedido antes do veredito da corte israelense sobre a questão da corrupção, porque está atrapalhando o governo dele, etc. E é muito estranho, acho que o presidente israelense não vai dar essa autorização. Israel continua realizando ataques dentro da faixa de Gaza, lógico que ataques pontuais, mesmo com cessar-fogo, né? Continua realizando ataques dentro da faixa de Gaza e também no sul do Líbano. E vejam, em relação ao Líbano, na quarta-feira teve reunião de representantes do governo de Israel com representantes do governo libanês sobre a questão do Hezbollah. O ponto principal é o desarmamento do Hezbollah. E ontem, quinta-feira, Israel voltou a atacar o sul
do Líbano. Impressionante ali a situação. E com relação ao Oriente Médio, um outro ponto também importante, não sei se vocês já viram na mídia, uma seca histórica lá em Teherã, capital do Irã, e tudo indica que os habitantes vão ter que abandonar, 10 milhões de habitantes moram em Teherã, vão ter que mudar a capital, etc. Há uma tensão grande em relação a esse tema aí da seca histórica lá na capital iraniana. Com relação à crise China e Japão, novidade da semana, que eu vi muito pouco falado na mídia brasileira, uma quantidade recorde de navios de guerra chineses no mar. Chegou a um pico essa semana de ter 100 navios de guerra da Marinha Chinesa no mar, inclusive os 2 porta-aviões. A China atualmente já tem 3 porta-aviões operacionais, mas os 2 mais antigos, o Liaoning e o Shandong, no mar essa semana, com outros navios de guerra chineses, num momento em que nós estamos naquela crise entre China e Japão, que eu já vim falando com vocês aqui, e também essa semana o governo japonês aumentou o orçamento para o ano que vem, crescendo aí cerca de 5,4 bilhões de dólares extras para a defesa. Com isso, o orçamento de defesa 2026 do Japão passa para 70 bilhões de dólares, equivalente mais ou menos a 2% do PIB do país. Muito interessante isso, vejam que as tensões entre China e Japão, elas prosseguem. África, preocupação maior, Guiné-Bissau, já tinha falado com vocês sobre isso, golpe militar em Guiné-Bissau, as eleições acabaram sendo interrompidas, né? O resultado das eleições não veio a público, nós não sabemos o resultado das eleições em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país muito pobre da África, 2 milhões de habitantes, e para nós tem uma relevância interessante por ser parte da CPLP, Comunidade de Países de Língua Portuguesa, e está geograficamente no entorno estratégico brasileiro, banhado aqui pelo Atlântico Sul. Estamos aguardando aí uma reunião de emergência dos ministros de Relações Exteriores da CPLP para decidir o que fazer, porque a Guiné-Bissau está na presidência pro tempore da CPLP. Então é algo que é realmente relevante. O Brasil, obviamente, é a maior economia, a maior população, o maior poder militar da CPLP. O Brasil tem que assumir essa liderança, né, nessas negociações em relação ao golpe militar ocorrido lá em Guiné-Bissau. E outra questão africana que acho importante trazer para vocês, Sudão. Vocês sabem que a guerra civil no Sudão prossegue, a pior crise humanitária do momento no mundo, mais de 8 milhões de deslocados, 9 milhões de deslocados, uma coisa assim muito triste. E a novidade dessa semana é que o Sudão, o governo sudanês, entrou em acordo, não tem aí uma confirmação dos 2 governos desse acordo, mas a mídia, várias mídias falando sobre isso, em relação à instalação de uma base naval da Rússia lá no Mar Vermelho, lá em Porto Sudão, né? Porto Sudão. Ou seja, é um porto sudanês e a Rússia vai ter ali uma base naval para utilizar. Vocês devem lembrar, eu já comentei com vocês, que a Rússia perdeu aquela base naval que tinha em Tartus, na Síria, né, quando a mudança de governo na Síria, quando Assad fugiu em dezembro do ano passado, né, a Rússia perdeu aquela base lá, e Porto Sudão pode ser, tudo indica que será a primeira base naval da Rússia na África. O acordo envolve aí a possibilidade de até 4 navios de guerra russos atracarem na base, inclusive navios de propulsão nuclear, e em contrapartida, a Rússia forneceria armas para o Sudão, que ajudaria a acabar com essa guerra civil que está em andamento. Bom, não preciso dizer nada, uma base ali no Mar Vermelho, estratégico, linha de comunicação marítima importantíssima para a Rússia. A Rússia exporta petróleo para a Índia, para a China, os navios russos saem do Mar Negro e entram ali no Mar Vermelho, passam pelo Canal de Suez. Então, ter uma base naval da Rússia ali no Mar Vermelho, não tem a menor dúvida que é algo estratégico. E para outra informação para vocês, agora da nossa região, só para vocês não esquecerem, está em andamento aí o processo eleitoral no Chile, segundo turno das eleições presidenciais marcados para o outro domingo, dia 14 de dezembro. E como eu já tinha falado para vocês, o candidato da oposição, né, o conservador José Antônio Kessler, está com ampla vantagem sobre a candidata do atual presidente, Gustavo Boric. A Janete Jara está com 35%, enquanto que o Castes está aí com 57% aí das intenções de voto. Bom, vamos para as boas notícias. Como sempre, dessa vez resolvi aí explorar um pouquinho da economia. Não falo muito de economia aqui no nosso Conexão Geo, mas eu acho que a gente tem sim que falar quando os resultados são positivos. Então, 2 dados aí para vocês. Ontem, a Bolsa de Valores brasileira bateu seu recorde histórico,
né? A Bolsa de Valores atingiu, num determinado momento, ontem, mais de 164 mil pontos. Né? A Bolsa valorizou aí um pouco mais de 36% em 2025, um valor bastante considerável. E os investimentos estrangeiros diretos no Brasil, para vocês terem uma ideia, no primeiro semestre, o Brasil só perdeu para os Estados Unidos. Ou seja, dinheiro que vem de fora para o Brasil, no primeiro semestre, o Brasil ficou em segundo lugar no mundo. No mundo, só perdeu para os Estados Unidos. E até outubro, o valor que nós temos atualizado, 74,3 bilhões de dólares, já ultrapassando o valor total de 2024, que foi de 74,1 bilhões de dólares. Ou seja, a expectativa do Banco Central é que o Brasil tenha aí investimentos estrangeiros diretos acima de 80 bilhões de dólares, que será um recorde histórico até o final deste ano. Então, gente, lógico que temos vários problemas internos, muitos problemas. Essa semana aí, coisas inimagináveis acontecem nesse Brasil. Eu não vou tocar nesses assuntos, vocês sabem que eu não trago essas questões de política interna aqui para o nosso Conexão Gel, mas o Brasil é gigante, gigante, né? O mundo repleto de conflitos para todos os lados, como vocês têm acompanhado aqui, e vocês viram que mesmo assim o Brasil ainda consegue, a economia brasileira, o agro bombando, tem a questão também de exportação de petróleo, Petrobras, Vale também valorizando, empresas brasileiras, JBS, ou seja, mesmo assim o Brasil ainda consegue ter esses resultados aí muito positivos, que animam bastante. O que nós temos que fazer, se nós arrumarmos a casa, se as nossas lideranças, né, sentarem e arrumarem a gestão pública, especialmente aqui no Brasil, uma gestão pública mais eficiente, nós vamos disparar, gente. Nós temos que só ver os números, com todos os problemas que nós temos visto no Brasil, problemas aí sérios de gestão pública, gestão das estatais, questão de corrupção em várias áreas, etc. Mesmo assim, nós vemos esses resultados aí extremamente positivos, que mostra a força do nosso país. Bom, com isso fecho mais esse Conexão Gel 365, pedindo a vocês, como sempre, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, deixem a avaliação de vocês e, principalmente, compartilhem com pessoas inteligentes como vocês que querem estar bem informadas. Um excelente final de semana, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado a todos.